Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Boa noite, galera. Estamos aqui no nosso 48º programa. Fala, qual é o nome do programa, Tio Guto? TBT Dom Acústico. E aqui diretamente aí nos nossos estúdios da Rádio Catedral FM Rio de Janeiro e também no YouTube para todos vocês aí. E podem mandar mensagens pra gente, mensagem até pelo telefone da rádio que eu descobri. Pelo WhatsApp. O WhatsApp da rádio, temos o WhatsApp da rádio aqui, 3231 3567. 3231 3567, você pode mandar mensagens aqui pro programa. Também desses 48 programas, se você assistiu a mais algum além deste, como é que você... o programa que mais te tocou, uma entrevista que tenha te marcado, ou alguma coisa que mesmo não tenha marcado, pelo menos você tenha gostado, né? E é legal que no YouTube você tem toda a playlist de todos os programas, e aí você pode... Maratonar. Exatamente. Maratonar os programas, passar uma noite agradabilíssima ali, tomando sua sopa no frio, ou assistindo TBT acústico, Banda Maratonando Dom. Com a Banda Dom. Isso aí, daqui a pouco no programa o 50º programa será especialíssimo. Virão novidades por aí. Novidade. E o que temos hoje, Tio Guto? Hoje a gente tem uma pessoa muito especial com a gente hoje. A gente está usando toda essa tecnologia para trazer essa pessoa para os estúdios da Rádio Catedral. Para quem está vendo aqui a gravação, ela não está embaixo da mesa. Ela não está escondida. Ela não está escondida no lugar. Você que está ouvindo pela rádio, ela não está escondida aqui. Mas ela está presente aqui porque nós fomos para São Paulo. A gente foi para a Expo Católica em São Paulo. Muito boa agenda nossa. A feira foi fantástica, muita gente evangelizando, muita gente trazendo novidades. E a gente encontrou com essa grande amiga nossa, Ziza Fernandes. Então vamos dar boas-vindas para Ziza Fernandes? É isso aí, vamos nessa. Oi, gente linda da Rádio Catedral. Eu tô aqui no TBT Dom Acústico na Expo Católica. Tô numa experiência incrível aqui, numa jornada de várias entrevistas, de lançamento de livro, de lançamento do livro da pós-graduação que eu coordeno, de um livro meu, de um livro da pós, dando palestras, enfim, nessa chamada, de que Deus me fez de ter uma vida integrada, nessa vida tripla, como professora, como terapeuta, como artista. E a Expo Católica é um lugar onde cabe todas as partes de mim, todas as facetas da minha história, da minha vocação. É um presente, é um privilégio estar aqui na Expo Católica, porque é muito bom caber inteira em uma iniciativa. Um evento fantástico, a Expo Católica. A gente estava lá e a gente viu, gente de todos os lugares trazendo a sua contribuição, e é interessante que cada pessoa, a gente conheceu padres, a gente conheceu gente de rádio, a gente conheceu gente de música, gente de turismo religioso, e cada pessoa trazia uma contribuição, e a gente via como tem gente fazendo coisa muito bacana pela evangelização. É verdade. E a gente dessa vez, a gente sempre passeia pela feira, conversa com as pessoas. Dessa vez a gente resolveu trazer um pouco também para esse universo aqui, para vocês aí ouvintes e que assistem também pelo YouTube a Rádio Catedral e o programa da Rádio Catedral. Então vai ter outras pessoas aí que a gente bateu um papo muito legal, muita gente bacana, boa, muita experiência de igreja, de vida, de evangelização. E que você pode trazer para sua paróquia, você que é músico, você que é de alguma pastoral, jovem, ou então, enfim, que está desenvolvendo algum trabalho, algum grupo de oração, você vai ver como as pessoas encontraram soluções para, às vezes, os mesmos desafios que nós vivemos no âmbito da paróquia. Agora, e você também na sua paróquia, que também encontrou soluções para os seus desafios, também compartilha com a gente. Como é que você superou, porque a gente sabe que é sempre uma construção. É verdade. E tem coisa muito boa, muita gente com ideias maravilhosas, usando a criatividade para superar esses desafios. Compartilha com a gente também, que a gente também fala aqui. E falando em compartilhar, a Ziza, a gente pediu para ela compartilhar como é que começou essa trajetória dela, tão bonita, de evangelizadora, de cantora, enfim. Uma artista, Uma artista. Eu me lembro da canção Fogo Suave, Quantas pessoas... Essa música marcou muito a minha conversão. Porque eu lembro que quando eu estava num momento assim, eu fiquei afastado da igreja, que eu fui educado na igreja, meus pais muito católicos, eu também sempre frequentei desde criança a igreja, desde que me entendo por gente, eu estou na igreja. Mas é um momento da minha vida, tudo, sabe, aquela treva da existência aí, tomou conta muito do meu coração, e eu fiquei muito tempo afastado, alguns anos afastado. E depois de uma série de situações, que aconteceram, fui
engatinhando voltar, né? Perceber a vida fica muito sem sentido, né? Hoje eu não consigo imaginar como é que alguém pode viver sem fé, né? Mas eu vivi sem fé durante um tempo. E nessa minha volta, eu lembro que passei em frente a uma igreja que eu já tinha frequentado muitas vezes, aí eu olhei assim, aí resolvi entrar. Quando eu entrei, estava tocando que música? Fogo Suave. Fogo Suave. Então, e para mim, e quando eu vi aquela, eu não conhecia a música, eu não sabia de nada. E eu entrei, quando eu entrei, a frase que foi cantada foi assim: ovelha perdida querendo voltar. Aí eu chorei pra caramba. Eu falei assim, cara, isso para mim parecia realmente um sinal de Deus me chamando de volta, né? Verdade. E dali estou aqui até hoje, né? Que bom que a Ziza, nessa trajetória, cantou e compôs, né, Fogo Suave, e ela vai partilhar um pouquinho essa trajetória com a gente. Olha, já faz tempo, né? Tem 35 anos de carreira. E quando eu comecei, na verdade, tocando na igreja, eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, faz 40 anos. É uma vida inteira. É emocionante olhar para trás e reconhecer talvez a grande graça da minha vida, que é persistir, que é perseverar. Hoje eu me encontrei com a diretora Geralda Paulinas, gravadora com quem eu trabalhei durante 15 anos. Foi tão gostoso, um abraço sempre tão carinhoso, a gente mantém um vínculo muito bonito. Eu digo a elas que eu sou uma eternamente discípula paulina, né? Aprendi tudo com elas, né? O começo todo foi ali com elas. E ela me disse uma coisa que me emocionou: às vezes é tão bom te ver se refazendo, se reinventando. Sei que a palavra não é a melhor de todas, mas é muito legal. E um abraço, um reconhecimento de alguém tão experiente, né? E ao mesmo tempo que tem tanto significado na estrutura da minha vida. Eu aprendi a vida profissional católica no sentido musical com elas, né? E é muito bom. Primeiro, manter o vínculo, né? Um vínculo de respeito. Ela é minha eterna diretora. Mas olhar para trás e ver, assim, alguém me devolvendo aquilo que nem eu enxergo às vezes, né? Às vezes eu estou tão ocupada cumprindo a vida, cumprindo o meu dever ser e realizando o que eu entendo hoje que é meu lugar de realizar, que não dá tempo da gente ficar recontando a história, mas é filosoficamente aconselhável que a gente reescreva a história sempre de novo, como num grande necrológio, né? Como num exercício de olhar para o fim da vida, mas retroativamente, assim. Então, é emocionante, assim, vir de onde eu venho, é numa imensa possibilidade de dar errado, né? Imensa. E ver que dar certo hoje é estar em um lugar original, único, estruturante, na grande maioria das vezes no bastidor. Eu sei que eu sou chamada a ter o microfone na mão, a colocar beleza no que eu faço, como artista plástica, como trabalho de direção de arte, em tudo que eu faço. Mas na grande maioria das vezes a maternidade é secreta. Eu não sou uma mãe de filhos biológicos, eu sou mãe de livros, eu sou mãe de cursos, eu sou mãe de musicais, eu sou mãe de álbuns, né? Então uma maternidade canalizada que foi sendo aprendida nesses 40 anos. É emocionante e ao mesmo tempo uma experiência tão concreta da mão de Deus me segurando, assim. Peraí que eu vou colocar do seu lado algumas pessoinhas para você não esquecer quem tá conduzindo o barco, né? Então, hoje foi bem emocionante para mim abraçar a irmã Eliane, e quando eu olho para ela eu lembro de quem eu fui, de quem eu tô sendo, e ela logo me pergunta: quando vai ter de novo esse ano? Eu mando os convites dos musicais para elas, né? Esse ano eu vou, hein? Esse ano eu vou. Falei, aleluia, né? Uma conversa de amigo, assim, mas pensa, uma pessoa que há 30 anos me apoia. Não é 30 dias, nem 3 anos. São 30 anos. É muito intenso, é muito forte. Eu me lembro a primeira vez quando eu fui convidada a ir para Paulinas, foi para Joãozinho que me levou. E eu era tão atrevida, eu não tinha noção do meu atrevimento, né? Aliás, eu não tinha nenhum. Às vezes eu ainda não tenho. E foi quando ele me levou, eu estava entrando na musicoterapia. Eu tinha saído da engenharia civil, no último ano, larguei para ir fazer musicoterapia. E bem exatamente nesse ano, quando eu gravo meu primeiro álbum, o Padre Joãozinho escuta, ele disse: você tem que ir para Paulinas. E me levou para uma reunião. E as irmãs me chamaram para entrar na gravadora. Eu não tinha a menor ideia do que era uma gravadora. Eu não tinha sonhado em ser cantora, não tinha sonhado com nada disso. E elas me chamaram para a gravadora e eu tive o atrevimento de dizer: não, vou terminar minha faculdade primeiro, depois eu volto.
4 anos depois eu volto pela porta da frente, né? Com o álbum Volta Pra Casa, vendo uma capa do meu álbum andando pelos ônibus, era um bus door na época, vendo minha cara andando pela cidade de São Paulo, que é isso, né? E ver o quanto essas mulheres compreenderam a minha vocação desde o início. Hoje ela disse para mim, como tudo começou, é como tudo deve continuar, com você estudando. Isso faz muita diferença, Ziza. Não para nunca. Então é emocionante olhar para trás e ver que desde sempre, esses dias conversando com o Thiago Brado lá em casa, ele foi fazer uma entrevista comigo e perguntou assim, nunca foi só música, né? Eu não sabia disso. Eu falei, nunca foi só música. Mas a música é que chega primeiro, né? A voz é que chega primeiro, é que as pessoas, só música isso, só música aquilo e aquilo outro que estrutura a música, nem sempre vai ser visto e não precisa ser também, né? A vida do estudo é a vida da descrição, né? É a vida acho que da solitude bem vivida, assim. Então, eu olho para trás e eu agradeço a Deus por ter sido sempre assim. Nunca foi fácil, não vai continuar sendo. Mas eu tenho hoje certeza absoluta que é o meu lugar. Lindo, né, cara? Emocionante. Muito, né? Muito bonito, né? É assim, e como é uma trajetória que a gente vê que quando a gente faz um trabalho, é lógico, não necessariamente só o trabalho dentro da igreja, o trabalho religioso, o trabalho, mas qualquer missão de vida, né? Qualquer missão de vida, ela tem muitas facetas, né? Nunca é só uma coisa. Tem aquilo que aparece mais, né? Tudo tem muito estudo, muito trabalho, muita técnica, né? Você vê que você vai das coisas que às vezes a gente nem para pensar, mas você sabe que eu tenho um apreço, né? pela culinária, né? Então, eu sempre que eu vou em algum local e provo alguma coisa interessante, eu lembro que uma vez teve uma festa na igreja esse ano, e eu fui e tava um cheiro delicioso de bolo de aipim, né? Eu adoro bolo de aipim, né? Eu gosto muito. Minha esposa adora bolo de aipim, mais do que eu, inclusive. Aí eu falei assim, cara, eu vou levar um bolo de aipim para casa. Vou pensar, aí mas estavam preparando justamente para uma festa que ia ter na igreja, né? Aí assim, essa festa do padroeiro, festa junina, no período agora, né, que teve festas juninas. Aí, cara, o bolo era espetacular. Espetacular. Aí eu fiquei assim, eram umas senhorinhas fazendo, várias senhorinhas fazendo, tal, tabuleiros gigantes ali. Quanta ciência tem atrás daquilo? Quanto trabalho de medidas, de receita, de como aquilo ali não acontece só no momento que se faz. Né? Tem todo um preparo. Eu acho que a Ziza fala muito dessa vida dela, né? Quando ela faz essa retrospectiva, né? Pelo menos me pareceu muito isso, né? Como tudo teve um sentido, né? É verdade. Como tudo teve um preparo, teve um estudo, teve uma dedicação, né? E aquela coisa também que ela falou, né? A música que vem na frente, a música às vezes que aparece mais. A mesma coisa do nosso trabalho também da banda, né? Eu me lembro na trajetória da banda, né? Muita gente talvez não saiba, mas eu vinha da música, eu tinha acabado de me formar naquele mesmo ano, eu tinha algumas semanas antes da banda ter tocado a primeira vez, eu tinha acabado de me formar na faculdade de música, então eu estava voltado para música clássica, né? Aí eu cheguei, a gente, vamos tocar e tal, mas aí eu peguei o teu violão de aço para tocar, aí você falou assim, não, conversa com o rapaz lá do som, da equipe de som, eu sempre era o cara que conversava com o cara da equipe de som, conversa com o cara da equipe de som para ver o que ele tem de equipamento e tal, e aí o cara assim, não, eu tenho não sei quantos direct box, eu não sabia o que era direct box. Eu falei, cara, nunca tinha tocado com direct box, não sabia o que era um DI, né, um direct box. E que interessante. E aí você olha para quem não sabe, direct box é um aparelho que faz eu vou explicar isso, né? Eu ia falar sinal balanceado para sinal balanceado, mas na verdade é como se fosse um intermediário entre o som do instrumento, né? Do instrumento de corda para a mesa de som, para melhorar o som. Para melhorar o som. Ele ajuda. Tá bom. Quando funciona, ele ajuda. E é interessante isso, né? Que às vezes você não sabe, você caminha, mas você não sabe o que vai acontecer. E você dá passos de acordo com o que você imagina naquele momento. E há no trabalho evangelizador e no trabalho da música, muita coisa, como você falou das senhorinhas cozinhando, né? Fazendo lá o bolo. Há muita coisa que as pessoas não veem, né? Às vezes uma canção, para ser composta,
há muita carga que você viveu, há muito aprendizado técnico até de letra mesmo, de como compor uma letra, de como organizar um português, de como buscar os melhores caminhos na música, no arranjo. Eu me lembro que teve arranjos que você fez milhões de vezes. A gente usava lá o espaço lá de casa, o computador lá de casa, para registrar antes de ir para o estúdio, né? E eu me lembro que teve um arranjo que estava super adiantado e você chegou um dia lá e falou assim, olha, nada disso, cara, vamos começar de novo. Acho que foi Aos Pés de Tua Cruz. Deu muito trabalho aquela música. E a gente refazendo, e é isso, né? As pessoas não têm ideia e às vezes é uma nota, às vezes é um efeito que você busca para dar o resultado. E a Ziza tem essa trajetória, né? E que é muito plural, como ela falou, né? Tem música, tem texto, tem musicais, enfim. E daqui a pouco a gente volta para conhecer mais... Ela vai falar muito mais para vocês. Mais coisas da Ziza. Daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu, gente! Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Estamos de volta aqui no TBT Acústico Banda Dom. Nossa, tomei até um susto agora. Um susto. Não se assuste. Você está em casa, se assustou? Tomara que não. Então, olha aqui, ó. Mais uma vez, o telefone da rádio no WhatsApp com poucos dígitos. 32 31 35 67. Tá? 32 31 35 67. Manda pra gente o seu comentário, sua sugestão, sua pergunta, enfim. Conversa com a gente. E até compartilha a tua experiência. A gente está falando aqui de tantas coisas que a gente faz, né? Que tem uma ciência, que tem um trabalho. Como é que é o teu trabalho na tua missão, seja na igreja, seja em alguma outra missão que você tenha na sua vida, como você enxerga, as pessoas conseguem perceber o resultado que você chega. Exige uma preparação, existe sempre uma elaboração, exige um trabalho. Compartilha com a gente a tua história também. Cada vez mais eu acredito nisso, que a gente precisa aproximar as muitas iniciativas. A gente viu muitas iniciativas sendo feitas lá na Expo Católica. O pessoal do Congresso Eucarístico que vai ter, né? O sacerdote. Vai ser em Goiânia. Em Goiânia. E é interessante que ao longo das expos que a gente visitou, a gente fala da Expo porque realmente é um grande encontro de artistas, empreendedores, né, empresários, e todo mundo da igreja se encontra muito ali, né? E então a gente percebe como existe uma evolução e como as pessoas foram aprendendo, até o pessoal da organização da Expo, que aliás vai estar aqui num programa com a gente. É verdade, aguarde, nos próximos programas tem muita novidade da Expo com a gente. E mostrando como foi sempre um aprendizado, como é na igreja. A gente não segue às vezes uma cartilha já pronta, né? Não existe assim modelo de empreendedorismo católico. Pode até ser uma ideia, pode ser até que tem e a gente não conheça, claro, né? Se você souber que tem, fala com a gente. O modelo é sempre um modelo, né? Ele não é a única regra, é a única possibilidade, porque nós somos muito diversos e plurais, né? Então cabem muitas possibilidades, né? Mas a gente percebe como que assim, conhecer uma experiência de alguém ajuda a gente a caminhar, né? A gente sabe que hoje, até na arte católica, na música católica, o fato de ter gente que já trilhou caminhos, né? Como a gente, né? Que estamos aí na já os dinossauros da música católica, a gente conversa com pessoas mais jovens, a gente sempre compartilha um pouco da experiência. Cara, não por aí, a gente pode ser que não te ajude tanto. É legal a caminhada, né? É verdade. E falando em caminhada, a Ziza, a gente fez essa pergunta para a Ziza. Quais são os desafios para o evangelizador e para o músico cristão hoje em dia? Eu não saberia te dizer qual é o maior desafio. São tantos. Trabalhar com educação de artistas é dar murro em ponta de faca, né? O artista gosta do prazer da beleza. Ele gosta do bem-estar da música. Ele gosta do bem-estar da visão. Mas não do martelo trabalhando na pedra. E construir um caminho de educação aos artistas é das coisas mais incompreendidas nesse país. Muita gente já me disse: por que você não faz show? Só faz show, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ser rica, você vai ficar mais bem sucedida, né? E o que eu faço com a minha consciência? O que eu faço com o meu chamado? O que eu faço com a inquietude que eu tenho desde sempre? Que sempre me inquietou a ignorância, sempre me inquietou a evangelização unifocada, um jeito só de falar de Deus. Onde já se viu um artista não ter uma visão 360 do que faz?
A dor maior foi a incompreensão. A dor mais alta foi a solidão. Foi de ser uma mulher que nada contra a correnteza quando talvez a única que eu tenho colega acadêmica é a minha carioca diva maravilhosa, Olívia Ferreira. É a única. Eu não conheço mais nenhuma que deita uma vida pública com estrutura de pensamento. Então, eu não vou dizer desde uma perspectiva feminista, porque eu não sou. Eu sou absolutamente feminina, mas ser uma mulher que pensa em um espaço onde eu sou convidada a baixar a cabeça e só obedecer foi árduo. E ser uma mulher líder, mais árduo ainda. Ser uma mulher competente, aí é que descambou tudo. E eu decidi ser uma mulher que pensa, que lidera e que é competente. As minhas maiores habilidades são os meus maiores sofrimentos. E eu não abro mão deles. Nem dos sofrimentos e nem das habilidades. Deus me abriu porta em milhares de lugares. Eu ando pelo mundo, pelos idiomas também, por falar 5 idiomas, cantar em uns 8. E Deus me abre muitas portas por causa da estrutura intelectual. Me abre muitas portas pela amplitude cultural, pelo diálogo com outras culturas de outros idiomas. Eu saio muito do Brasil para trabalhar, para formar outras pessoas. Não pela fama, não pelos números, nem pelos likes, mas porque Deus me chama. A vida me aperta. Ai, me aperta que me tira o sono. O choro sobe, eu falo, como que eu não vou? Quem vai? Quem irá por mim? Não é isso que a gente escuta biblicamente? Então ele diria que as minhas maiores habilidades foram os meus maiores sofrimentos e como é que eu supero esses sofrimentos? Me mantendo de pé e não esperando nada da igreja. Sendo absolutamente autônoma para entender o lugar do serviço. 100% livre. Quando eu quero, quando eu posso, quando eu decido. Porque Deus não me obriga a nada. E eu decidi construir uma carreira acadêmica, artística e terapêutica para que nada fosse obrigado dentro da igreja para mim. Eu vou porque eu quero, porque eu decido, porque eu amo. Não quero viver sem. Mas eu não quero que a igreja seja minha fonte de sustentação no sentido material, no sentido intelectual. Já inverteu. Sabe a idade adulta, quando você começa a cuidar do seu pai e da sua mãe? Essa é a minha relação com a igreja hoje. Eu preciso cuidar dela também. Muito bacana. E me chamou a atenção a questão do sofrimento. A gente vive numa sociedade que quer extirpar o sofrimento, né? Anestesiar o sofrimento. E ela faz esse sofrimento uma obra que vai construindo, né? Com labor, né? Com cuidado, com esse olhar. E ela vai amadurecendo. E realmente, quando você vê uma pessoa, um sacerdote que experimentou muitos desafios, muitas dificuldades, e ele vai fazer uma homilia, e ele faz uma pastoral, trabalha numa pastoral, ele tem um vigor, uma pertinência daquilo que você vê que ali tem um homem santo, ali tem uma pessoa dedicada ao outro, né? E essa questão do sofrimento que você falou, mencionou aqui, aí pegando um pouco o gancho do que a Aziza fala de que as habilidades são os maiores sofrimentos, né? A gente percebe que realmente a gente precisa compreender as dimensões do que é o sofrimento, né? Várias dimensões, né? A gente vê que um ato maravilhoso de dar a vida começa num sofrimento também, né? O parto, ele tem uma dor do parto. Né, a gente vê, isso é bíblico, né, falando, né, que a humanidade geme, né, a natureza geme como em dores de parto, né, também. Então a gente percebe que todo desafio, né, e toda construção e toda criação, ela nasce de uma dificuldade, de um enfrentamento, de alguma coisa. A música, para ela começar, ela precisa do silêncio. Ela nasce no silêncio. E, né? nós experimentamos como artistas e como músicos muitos desafios, porque é árduo, né, o conquistar uma habilidade técnica, mecânica. Outro dia você estava partilhando com as pessoas que você está com uma dorzinha no dedo, né? Meu dedo é quebrado, né? Então ele me incomoda um pouco. E como você, às vezes, para você praticar... É dolorido. Eu estou tentando inventar algumas coisas, por isso que eu vou ficar me fazer o movimento. Mas
Mas é isso. Então, assim, o sofrimento ele faz parte da vida, porque ele é um processo de superação, de construção. A tela do pintor, ela tem que ser tá em branco. Aquele é o desafio do artista, né? Construir, nascer alguma coisa, criar alguma coisa, transformar alguma coisa. E nós fazemos isso. Nós fazemos com a nossa vida, fazemos com o nosso pecado. Em cima de uma construção de uma alma pecadora, a gente tem que criar um homem novo, com a graça do Espírito Santo e com a ajuda de Deus. E é muito bacana. Talvez você na sua aí ouvindo pela rádio ou no YouTube, talvez você diga assim: poxa, mas como é que eu vou começar a minha pastoral, o meu projeto evangelizador, ou até o meu projeto artístico cristão? Começa a partir de você, da sua realidade, daquilo que você experimenta, dos desafios que a sua paróquia, que a sua comunidade também experimentam. E eu tenho certeza que se você olhar para a dor, né, para aquilo que falta, para aquilo que precisa, de uma certa maneira, da presença do Cristo na sua comunidade, em você, na sua família, eu tenho certeza que você vai encontrar aí, talvez, o chamado para que a gente possa transformar essa realidade em Cristo. Você falou um negócio muito legal aí. Eu acho que o primeiro chamado é quando a sua consciência te mostra, né, a sua percepção mostra onde precisa. É verdade. Né? Ali a gente trabalha muito assim. Na igreja e em todos os lugares, a gente vai assim, quando você percebe, está faltando isso. Mas aí você tem duas opções. Tá faltando isso. Fulano, vem resolver aqui pra mim. Chama alguém pra resolver, alguém tem que fazer, né? Ou então você vai para aquela outra opção, que é tipo assim, o que eu posso fazer para melhorar isso e suprir isso que falta? Né? Você vê que a música pra gente começou assim, né? A gente, da música popular, da música erudita, trabalhando, a gente entendeu que na igreja havia uma carência de formação musical naquele momento ali, né? Poucas coisas, né? As coisas eram muito rudimentares, né? Não havia acesso a informações como tem hoje. Não havia acesso à informação, naquela época não tinha internet, não tinha essas coisas todas. Então a gente pensou, poxa, vamos fazer alguma coisa, a Dor nasceu assim. É verdade. Vamos fazer alguma coisa para trazer formação e ajudar os ministérios de música que estavam ali, às vezes o pessoal se matando para aprender, como nós nos matamos para aprender, né? Pegando o violão, tocando, vendo o outro tocar. A gente, mas se a gente tiver uma formação um pouco mais organizada, e a gente que veio de uma faculdade de música, depois a gente pode ajudar. Então eu acho isso e acho que bacana que as pessoas pensam, não, porque a Banda Dom é a realização de vocês. O Felipe uma vez falou isso num grupo, né, da gente lá no particular, no WhatsApp. Ele falou, não é o que eu quero, não é o que eu escolho, é o que Deus quer e o que Deus escolhe para nós, em função do povo. É o que eu sempre digo, dom é em função do povo, né? É isso aí. E aí a música não é aquela música que eu quero realizar, mas o que o povo precisa. Porque muitas vezes a gente quer levar um prato de comida, mas o que o povo está precisando é de um copo com água. E a gente está oferecendo aquilo que a gente quer, mas não é o que nós queremos, é o que o povo, o outro precisa, né? A gente olhar para o outro e aí reconhecer a sua necessidade. É verdade. Né? E você aí na tua paróquia, no teu trabalho, na tua missão, você já teve essa experiência de tentar, de ter começado, desenvolvido algum projeto ou algum trabalho a partir de uma necessidade que você observou, uma carência naquele grupo ou naquelas pessoas, e que isso te motivou? Se tiver, compartilha com a gente, traz a tua ideia. E já está na hora da gente compartilhar aquela canção que a gente sente hoje no nosso coração que o povo precisa ouvir e cantar. É porque a gente precisou também ouvir e cantar. Com a voz e com a vida. E essa música foi muito forte pra gente. Realmente tem sido, né, uma bênção da gente refletir e rezar. Se você puder, então preste atenção e talvez você reze também com essa música aí. A última palavra dele. Que não tem mais jeito e que é o meu fim. Desconhecem o Deus que eu sirvo, Deus que nunca falha, Deus do impossível. Oh, a última palavra é dele.
a última palavra é dele. Oh, a última palavra é dele. Oh, a última palavra é dele. Ele muda histórias, revoga sentenças. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele muda história. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Fala, gente, estamos de volta aqui para o nosso último bloco do programa TBT Acústico. Agora eu não me assustei. Banda Dom. Não, você já estava preparado, né? Já estava preparado, né? Esperto. E é isso aí. E aí, lembrando a vocês, o Instagram da banda, quem quiser comentar... Banda Dom Oficial, tanto no Instagram, no YouTube, enfim, pode entrar em contato com a gente que a gente vai responder. Show. E aí você assistiu ou escutou a música A Última Palavra é Dele, que é a música do Jardim Barcelos, a última gravação da Banda Dom como single, né? E vem novidade por aí. E tem mais novidade, mas se a música te tocou, se você rezou com essa música, se essa música te trouxe alguma imagem, alguma reflexão, compartilha com a gente também, porque pra gente tem sido realmente essa frase é uma palavra muito importante para nós hoje. Última palavra é dele. E pode compartilhar pelo WhatsApp da rádio. Pode, aqui, 3231 3567. Pode ir lá e pede para tocar a música. Que maravilha. Maravilha. E aí, Tio Guto, o que temos agora pro nosso último bloco nas aventuras da Banda Dom? A gente ficou tão feliz com a Ziza, porque ela tem tanta energia e que a gente pediu para ela mostrar essa energia toda que é. Durante muito tempo, começou no ano 2000, então estou aí no 26º ano de trabalho formativo. Quando eu ia nos acampamentos de músicos lá da Canção Nova, eu tinha a fama de ser muito chorona. Eu chorava demais, porque eu ficava muito angustiada. O povo achava que era o Espírito Santo estava me tocando. Meu Deus, mentira, tudo mentira. O que acontecia? Eu ficava inquieta porque eu não gostava do que eu via. Por quê? Não que não era bom de jeito nenhum, mas tinha um chamado que me incomodava. Eu já trabalhava na Fundação Cultural de Curitiba, como cantora em um grupo de MPB. Então, trabalhando na Fundação Cultural, eu já era exigida em um ambiente, politicamente falando, intelectualmente, filosófico, enfim, desde várias perspectivas, eu era exigida porque eu trabalhava com cultura brasileira. Não era um lugar onde eu era aceita porque eu era católica. Ao contrário, eu era questionada porque eu era católica. Como assim uma católica canta na Fundação Cultural, né? Aí a encrenca começou, meu filho, aí começou a ficar difícil. Então eu entendi que o que me incomodava no que era oferecido dentro da igreja e todo o movimento cultural musical que a gente foi vivendo, vindo da renovação carismática, vindo das novas comunidades, vindo do histórico focolarino, enfim, o que me incomodava era que eu tinha que oferecer e não reclamar porque eu não recebia. Então, no ano 2000, eu comecei uma iniciativa que eu nunca parei. E depois de 22 anos, Dom Odilo me chamou. Vamos conversar. Ele viu assistir um dos musicais que encerrava o curso, que foi um curso que eu fui alimentando e cada vez mais tornando esse curso integrado, porque eu entendia que o músico precisava entender da linguagem musical, ler partitura. Era um mínimo, é um básico, mas é tão básico que é vergonhoso. Né? Então precisava ler música, precisava ter cultura de história da arte, né? Um mínimo de história da arte, um mínimo de autoconhecimento, um mínimo de linguagem simbólica, um mínimo de leitura e consciência corporal, e eu fui devagarinho agregando a esse curso durante 22 anos. No 23º ano, esse curso se transforma numa pós-graduação, porque o bispo me pede que eu vá fazer um mestrado. Não fui porque eu quis, foi porque ele pediu. Eu fui obedientemente. Só que para eu coordenar um curso de pós-graduação, eu precisava de título. E eu tinha título? Não tinha nada. 20 anos de autodidatismo. Estudei os 5 idiomas autodidata. Eu aprendi um tanto de coisa sozinha, né? Sem um rigor e sem um acompanhamento direto acadêmico. Mas em 2023 a história mudou. Esse curso, que durou 22 anos, passou por toda uma validação do MEC, uma reestruturação absurda, e se transformou na pós-Vida e Arte com Sentido. Essa pós-graduação é interessantíssima, porque ela é pensada para que você entenda
como fazer de uma ferramenta artística funcional para que uma pessoa encontre o sentido da vida através da arte. Ela não pode ser uma pós pautada na minha fé somente. Ela é uma pós pautada na ciência que comprova que a boa utilização da arte funciona para o encontro do sentido da vida. Quais artes? Pintura, escultura, teatro, dança, música. Então as pessoas precisam, para ser especialistas nisso, elas precisam amplificar o horizonte de todas essas áreas. Então, a cada fim de pós-graduação, a gente tem um livro. Esse foi da primeira turma, saiu em 2024. Aqui são artigos científicos dos professores e dos alunos, dos melhores selecionados, comprovando e mostrando a funcionalidade da arte como ferramenta de sentido. Esse aqui é da nossa segunda turma, saiu em 2025. A mesma coisa, organizado por mim, pela Luciana Teles, carioca, maravilhosa, e juntando sempre alunos e professores. E esse aqui, o Mar Novo da Vida, acabei de pegar na mão, de 2026, a nossa terceira turma, sempre na mesma intenção: comprovar academicamente que que a arte é ferramenta de sentido de vida, que ela não é só às vezes uma manipulação de uma evangelização mal feita. A gente precisa ter uma evangelização bem feita. E bem feita significa consciente, significa estruturada, significa bem pensada e comprovada. Se você não acreditar em Deus, você não tem saída, você vai precisar acreditar na ciência. E aí é só um pulinho. Daqui para lá é só um pulinho. Bom, então esses aqui são os filhos da pós-graduação, onde eu trabalho só como organizadora, junto com a Luciana Teles. Tem capítulos desses livros que são meus também, todos os prefácios também, mas são livros nossos, dos alunos da pós-Vida e Arte com Sentido, que é produzido pela Oficina Viva. Então esses são os filhos em grupo. Agora esse aqui é o meu menino mais novo. Esse aqui é só a Ziza Fernandes. O que é isso aqui? É o primeiro volume do projeto Travessia, que é o meu projeto como terapeuta. Eu amo ser terapeuta, amo. Fiz tudo invertido. Comecei fazendo mestrado em psicologia, depois eu fiz a especialização em logoterapia e análise existencial e agora eu estou no 7º período de psicologia. Então eu estou fazendo tudo invertido. Por quê? Porque a vida é assim, viu? Comigo é tudo virado, né? Viu, Jesus? Fazendo primeiro mestrado, depois especialização, depois a graduação. Mas deu, né? Está sendo possível, já eu termino a psicologia e aí eu volto para o caminho mais normal, que é o doutorado, pós-doutorado. Mas o que é isso aqui? É a comprovação de um método criado dentro da experiência dos cursos, onde nesses 26 anos eu vim entendendo como lidar com o ser humano. Somando as minhas especializações e estudos, eu criei o projeto Travessia, porque eu gosto de trabalhar em grupo. Não gosto de atender como terapeuta individual. Adoro trabalhar em grupo. E cada ano o projeto Travessia tem um tema. No ano de 2022, o tema do projeto Travessia foi Relacionamentos para Corajosos. Então, esse no primeiro volume é sobre o ano de 2022. Relacionamentos, um caminho de sentido e cura para os relacionamentos pessoais, familiares e fraternos. Não é um livro catequético, não é um livro sobre Deus. Deus está aqui comigo o tempo todo, né? Mas é um caminho terapêutico para quem não é católico também. Porque aqui não é um trabalho de evangelização. É um trabalho de autoconhecimento, que é evangelização do mesmo jeito, né? Mas, né, eu preciso ser ética como terapeuta. E ele é lindo, ele tem 9 capítulos, vem o volume 2 com mais 9 no ano que vem. Ele tem um conceito artístico baseado no Kintsugi. Não sei se vocês conhecem o Kintsugi. Kintsugi, ele é uma proposta artística japonesa, milenar, né, de restaurar com ouro o que foi quebrado. Então, deixa eu mostrar uma foto de um Kintsugi para vocês. Ó, isso aqui é um Kintsugi, quer ver? Ó, isso aqui é um Kintsugi. É uma cerâmica quebrada, recolada com ouro. Cada capítulo você vai ver uma foto de um Kintsugi de novo. Ó, por quê? Porque esse livro é sobre a beleza das cicatrizes. E as nossas cicatrizes é a nossa riqueza, né? É o que a gente tem de mais bonito. E o livro é incrível. Cada capítulo começa com um conto infantil. Primeiro a música, né? Porque a gente não pode perder, né? Tem que unificar o negócio aqui. Aí vem o QR Code aqui para você poder ver onde é que você escuta. Aí vem um conto infantil, aqui nesse capítulo, A Branca de Neve. Discorro sobre o tema desse capítulo.
É um livro escrito em primeira pessoa, ou seja, eu ponho minha vida na mesa. Aí vem o caderno terapêutico, que é essa experiência na prática. Aí vem a minha função logoterapêutica para colocar as perguntas socráticas em ação, tá vendo? Muitas perguntas explicadas para depois vir o Palavra na Prática, colocar em prática o que você leu. Depois vem uma rota do autoconhecimento. Para quê? Se escrever, para não ficar ignorante sobre si mesmo, saber de você. E depois a ferramenta que eu acho muito importante no processo terapêutico, a cultura. Sem cultura ninguém sai do lugar. Aí vem uma indicação de filme, uma indicação de outro livro, né? Aqui, no caso, O Cavaleiro Preso na Armadura, e aqui outra, a música. E assim que é a estrutura desse livro, em 9 capítulos, e a estrutura também, muitas das ferramentas que eu uso no projeto Travessia, que é um ecossistema. Tem imersões terapêuticas, imersões presenciais. Agora, eu acabei de fazer uma imersão do Travessia só para sacerdotes no Mato Grosso do Sul. Foi incrível. A gente leva esse projeto para as empresas também. A gente... E para online, presencial, para sacerdotes, para empresas, e tinha que ter livro. Então, estamos no primeiro volume. Esse é o lado terapeuta de Ziza Fernandes. Esse tanto de coisa, aquele ali é a educação, esse aqui é o lado terapêutico. Em outubro tem DVD novo musical sendo gravado, porque a gente precisa dar aula, atender e cantar. Muito bacana, né? É a energia da Ziza, né, cara? E eu achei lindo esse material, né? E essa ideia das cicatrizes, né? A história, para quem não conhece, o vaso de cerâmica, né? Ele cai e se parte em vários caquinhos, né? E em vez de você colar e torná-los nessa colagem imperceptível, a fragmentação dos cacos, a técnica japonesa é justamente colocar nas reentrâncias, né, nos espaços onde você cola um filete de ouro, para que aquilo ali fique destacado. Ou seja, você ressalta as cicatrizes de uma forma bela. Bela, exatamente, resgatando aquilo ali tem importância. E eu hoje sou porque eu tenho essas cicatrizes. Sim, né? Isso aí. Que isso bonito. aí eu achei uma percepção muito bacana, até dessa que a gente estava falando no outro bloco do sofrimento, né? Como ele nos faz, eles nos constroem, né? As dificuldades que você passa na tua vida, os momentos de desafios, isso tudo te constrói como pessoa, te prepara para outras jornadas, e às vezes jornadas que são fundamentais até para a tua missão. E que você não deve esquecer aquele momento que você viveu. Pelo contrário, aquilo ali tem que caminhar para construir para você. Muito bom, né? Excelente. E aí, acho que agora a gente podia Tá na hora de dar tchau? Não, ainda tem. Ainda temos algum tempo? Você quer dar tchau rápido? Você quer ir embora? Por que, tio Guto? Tá tão legal a gente conversando aqui com o pessoal aqui da Rádio Catedral. Viu que coisa fofa? Está na hora da gente dar tchau? É só o tio Guto, cara. Não. É porque eu ia exatamente falar sobre a Ziza, né? A capacidade que ela tem de produzir coisas diferentes, ou seja, você vê que é o material da pós ligado a artista, ligado a evangelização e sentido, busca de sentido da vida através da arte. E ela vem com a parte da terapia que eu nunca soube, não conhecia esse lado dela, que eu achei muito bacana. E aí a gente às vezes fica muito preso, né? Eu só faço isso. Eu só sei cuidar disso. E muitas vezes a gente tem tanta coisa a oferecer em tantas outras áreas, e ela está mostrando isso, né? Que as áreas se complementam, porque ela leva um pouco de música e de arte para a dimensão terapêutica, né? Com as questões culturais, e ela leva muito dos aspectos da psicologia e da terapia para a sua vivência artística, né? E como formadora artística. Né? E assim... Essa pluralidade de ofícios, né? Isso acontece na vida da gente, às vezes a gente nem percebe, né? Outro dia eu tava reparando isso na minha mãe, porque minha mãe é dona de casa, né? Sempre foi dona de casa, hoje tá idosa, com 87 anos, e muito bem, muito lúcida, bem mesmo, muito é verdade. E eu fico pensando nisso, né? A pessoa às vezes falava assim, né? Na minha época, então, é uma dona de casa, trabalhos do lar, essas coisas assim. Cara, se você for reparar, ela é uma educadora,
Verdade. que educou 3 filhos. Verdade. Uma pedagoga, né? Uma pedagoga, Nesse sentido. sim. É uma chefe de cozinha. A palavra pedagogo, inclusive, era aquele que levava para a escola. Para a escola. Então, a chefe de cozinha, uma nutricionista, né? Uma enfermeira, uma médica, né? Então, gente, é isso aí. A sua vida, você também é multifuncional, às vezes nem percebe. E vamos encerrar com um vídeo, né? Pedimos para a Ziza mandar uma mensagem para os nossos ouvintes da Rádio Catedral. Show, gente. Os meus queridos cariocas, olha, tem uma história maravilhosa da minha vida escrita no Rio de Janeiro. Eu ia todos os meses para conduzir os cursos aí, tantos com quem eu já trabalhei. A oportunidade de ter feito a direção musical da Jornada Mundial com o Papa Francisco em 2013 foi incrível. Eu tenho muita gratidão ao Rio de Janeiro, muita gratidão. Agora, no mês de agosto, eu vou estar conduzindo uma imersão terapêutica em Teresópolis, mas sempre estou por aí. Amo o Rio, amo a todo mundo que um dia foi e continua sendo, né, reflexo da delicadeza e da generosidade de Deus para comigo. Quero mandar um beijo para todos vocês que um dia passaram pela minha vida e me deram esse perfume de delicadeza, de misericórdia, de amor de Deus. Muito obrigada ao mundo carioca, a todos vocês. Um carinho gigante a todo o clero, aos meus amigos, a Dona Orani, todos os meus amigos padres, os que estavam aí, se tornaram irmãos, já foram para outros lugares também. Mas um beijo carinhoso a todos vocês, a todo mundo da rádio também, a quem eu sou muito grata mesmo. Eu sou uma silenciosa e estavelmente agradecida. Um beijo para vocês. E a gente também, gente. Beijo, que já tá na hora. Já passamos Agora o tempo. está na hora de dar tchau. Gente, fiquem com Deus e siga aí, manda mensagem. Telefone da rádio, 32 31 35 67 e Banda Dom. Um abraço, gente. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.